Fala, meus amigos. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre algo que eu percebo que está em constante evolução, está constantemente sendo mais cobrado em concurso para professor efetivo, que são as provas discursivas, as provas de redação. Vou colocar de redação, né? Mas para mim está mais para uma prova discursiva do que de redação. Vamos lá. Eu tenho percebido que muitos municípios ou entes da federação, vou colocar assim, estados, eles têm, às vezes, não colocado a prova de didática, né, que as pessoas já ficam se tremendo já, né, quando vai para a prova de didática, e algumas já optando por a prova de dissertação, a discursiva, né, a discursiva. E, assim, existe toda uma lógica por que isso está acontecendo. Às vezes tem a questão da banca que acha que é melhor fazer isso porque é mais econômico, não é isso? É mais econômico você contratar corretor do que contratar banca. Isso é um fato. De fato, também ambos são meio que subjetivos, né? Existe mas não totalmente, viu, pessoal? Eu digo que existe uma certa subjetividade em ambas as provas, mas isso é extremamente contornável, né? Extremamente contornável. Porque muita gente fala assim, ah, isso é subjetivo, por isso que eu perdi. Não, assuma que você perdeu, né? E vai para a próxima. É subjetivo, mas existe uma limitação nessa subjetividade. Inclusive, existe recurso para você resolver isso. Mas não é isso que eu estou falando. A questão é o seguinte, eu estou vendo que está crescendo mais, e eu tenho acompanhado alguns alunos que eu vejo realmente que, apesar de professores, tem uma certa deficiência nessas provas. Mas quando eu falo deficiência, não é questão que as pessoas ficam falando, ah, a pessoa não sabe escrever, ela é burra. Não é que seja burra, eu acredito que isso é questão de prática, né? Inclusive para professores de exatas que também você vê que existe muita dificuldade, tanto na parte de gramática, como na parte de argumentação, né? Como nas outras áreas, né? Eu acredito que escrita é mais questão de prática, né? Se você não pratica a escrita a vida toda, ou pratica muito pouco, e pratica e se autocorrigindo, que é mais importante, aí provavelmente você vai ter problemas mesmo, você vai errar algumas coisas. E, pessoal, existe realmente erros aceitáveis, né? Eu não sou professor de língua portuguesa. Eu já entrei com vários recursos aqui de professores de língua portuguesa corrigindo redação de alguns alunos, fazendo recurso, e vi que ele avaliou errado determinado item, né? Eu não estou falando de item gramatical, mas já vi alguns itens assim que realmente são itens de certa dúvida, que até às vezes o cara que é contratado para ser corretor, às vezes não tem aquele conhecimento tão aprofundado e ele dá um ponto negativo para o aluno lá na correção da redação, porque acredita que aquilo ali esteja errado. Aí você entra com recurso, está tudo certo, né? Então o que eu estou falando aqui é o seguinte, não existe um Deus da escrita que acerta tudo, aquela história toda. Não, a pessoa às vezes comete um deslize. Só que o que vai diferenciar mesmo, e eu já estou partindo aqui para a questão prática, é a prática, né? As dicas práticas, né? É a prática mesmo, você praticar a dissertação, né? Não é algo de outro mundo. Você tem que fazer muita, né? Às vezes as pessoas pegam, tem prova dissertativa no seu concurso, a pessoa, quando estuda, né? Que às vezes nem estuda, mas ela vai começar a treinar nas 2, 3 semanas antes da prova, né? Quando vai acontecer a prova, aí 2, 3 semanas começa a treinar. E treina que faz uma, não contrata alguém bom mesmo, às vezes. Se você dá para uma pessoa que escreve bem, às vezes ela lê ali, ela já te dá tira alguns pontos, né? Mas é bom também você ter um corretor para dar uma olhada. Né? Às vezes, até o chat GPT hoje já ajuda muito. Eu já vi, você bate a foto ali e faz a correção junto com a inteligência artificial. Então, assim, mecanismo tem para você não sair do zero. Mas a questão é, você tem que praticar. Se você é professor e já está aí com a intenção, a dica pratiquíssima, isso é dica ouro, né? Vou botar uma dica ouro para você praticar. Em vez de você que está sempre com o celular ali, né? Conversando com as pessoas e geralmente mandando áudio, cara, não mande áudio, escreva. Escreva, mas vai demorar. Cara, escreva e vai se autocorrigindo. Rapaz, será que eu coloquei exceção é assim mesmo? Não tem problema demorar, né? Coloque o texto ali, coloque os elementos de coesão ali,
né? Ver se esse portanto, com quanto, aí você vai fazendo, você vai praticando, isso você vai praticando. E você está com a mente constante nisso aí, está praticando a escrita. Já teve um cargo que eu passei, que grande parte do meu trabalho era escrever, né? As pessoas chegavam, eu tinha que tomar o relato das pessoas diante dos problemas que elas tinham tido. Então eu tinha que escrever ali. Depois que eu saí desse cargo, eu tinha passado em outro, né? E nesse outro que eu passei, tinha prova dissertativa, discursiva, né? E na discursiva, eu tirei uma nota ótima. Por quê? Porque eu estava sempre praticando, né? E quando eu estava lá fazendo meu trabalho, eu tinha essa mente de praticar e escrever bem certinho e tal, não como as pessoas às vezes escrevem no WhatsApp, igual uns malucos, de qualquer forma. Não, então você como é professor, já sabe que tem essa tendência, deixe de escrever, de mandar áudio para praticar a escrita no próprio WhatsApp. E isso é dica ouro mesmo que eu estou falando. Por quê? Porque eu já fiz um determinado curso de oratória há muito tempo atrás, e o profe... não quer dizer que eu também seja muito bom em oratória, né? Mas o professor de oratória, ele deu a dica inversa. Ele falou, cara, se você está fazendo um curso de oratória, você tem que praticar a oratória. E a prática da oratória que você pode colocar na sua vida, no seu dia a dia, é mandar áudio no WhatsApp. Mas no caso aqui, não. Você tem que escrever diariamente no WhatsApp e corrigir. Vai corrigindo, vai vendo se está tudo certo. Se tiver uma dúvida de alguma palavra, você olha no Google, abre o Google ali, olha e já vê se escreve daquela forma. E assim vai. E é assim que você vai começar a melhorar a sua escrita, né? Tanto dessa forma pelo WhatsApp, como no pós-edital, até no pré também, você praticando e autocorrigindo ali a dissertação. Se possível, pegue um professor que cobre bem baratinho, né? Para dar uma olhada pelo menos nas primeiras discursivas, né? E pague. Infelizmente, nem pague. Ou faça essa dica que eu falei no próprio chat de uma inteligência artificial, você coloca lá, bate uma foto, escaneia, coloca lá, que ele vai corrigir se a sua letra não for um garrancho maluco, né? Mas é isso, pessoal. Eu acho que as dicas foram valiosas e eu rezo para que você tenha aprovação e que essas dicas façam efeito na sua vida. Um abraço.